Oi, gente, para a gente encerrar agora essa parte de trigonometria, a gente vai ver as relações que existem entre seno, cosseno e tangente, que facilitam bastante nossos cálculos em algumas questões, né? A gente vai começar vendo a primeira relação, que envolve seno, tangente e cosseno. Na verdade, é definir tangente através do seno e do cosseno. A gente viu que quando a gente faz aqui o eixo dos senos, ó, a gente consegue ter um triângulo retângulo, né? Que vem daqui de O a T, que é esse triângulo retângulo grande aqui. E se você pensar também só na parte de seno e cosseno, você também consegue um triângulozinho menor aqui, ó, que tem seno e cosseno. Existe um assunto chamado semelhança de triângulo, que faz uma relação entre esses dois triângulos, o triângulo menor e o triângulo maior. E a partir da semelhança de triângulo, a gente consegue fazer uma proporção entre os lados desse triângulo, que das medidas de OP até OP' e OP duas linhas, eu consigo relacionar OA com OT. E dessa forma, colocando assim, eu consigo escrever essas relações em forma de seno e cosseno. Se você lembrar que OP é a medida do cosseno, ó, a medida do cosseno, que P' até P é a medida do seno, que é essa medida aqui, e que AT é a medida da tangente, e que OA, que é essa medida aqui, é a medida do raio da circunferência unitária, então vale 1. Eu consigo arrumar isso aqui de uma forma para que a tangente seja igual ao seno dividido pelo cosseno. Ou seja, eu troco aqui de lugar, ó, tangente e cosseno, e digo que a tangente é igual a seno sobre cosseno. Essa é a nossa primeira relação. Então, do mesmo jeito que a gente define tangente sendo cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente pode definir tangente como sendo seno sobre cosseno. Então, se eu tiver um ângulo que não seja nem π sobre 2, nem 3π sobre 2, por quê? Porque a tangente não está definida para esses valores, eu posso dizer que a tangente é a mesma coisa que o seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo, sendo do mesmo ângulo, ok? Essa é a nossa primeira relação importante. E aí, vou ter uns exemplozinhos aqui. Os valores da tangente de ângulos notáveis de outros ângulos podem ser obtidos usando essas relações. Então, você consegue encontrar o valor do seno e a tangente de um ângulo se você souber o valor do seno e do cosseno desses ângulos. Foi o que vai ser feito aqui, ó. Qual é o valor da tangente de π sobre 3? Quem é o seno de π sobre 3? Raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de π sobre 3? 1 sobre 2. Quando você transforma isso aqui, ó, você mantém esse primeiro e multiplica pelo inverso da segunda, fica o quê? Apenas raiz de 3. Mesma coisa com π sobre 4, mesmo processo. Seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Quando você multiplica esse primeiro pelo inverso desse, dá 1. Mesma coisa aconteceria se você tivesse com 60 graus. Faria o mesmo processo. Tá bom? E aqui você também, ele mostrou aqui, eu tenho um exemplo que dá para você fazer isso com qualquer ângulo. Se eu tenho alfa, que é o seno de 40, e eu sei quanto é o seno de 40, e sei quanto é o cosseno de 40, eu calculo a tangente sem precisar saber o valor da tangente. Então, se num exercício eu te dou os valores e peço a tangente, basta você descobrir os valores, colocar os valores do seno, dividir pelo valor do cosseno, que você encontra o valor da tangente. Ok? Outra relação, que essa é uma das relações mais importantes da trigonometria, que é a relação fundamental. Quando ele diz assim, relação fundamental, é que a partir dela você resolve muita coisa, faz muito exercício. Tem muito exercício de trigonometria cavernoso que você sai resolvendo com essa formulazinha, com essa relação, que diz o seguinte, que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Ou seja, se eu somar pegar o valor do seno de um ângulo, elevar ao quadrado, somar com o valor do cosseno desse mesmo ângulo elevado ao quadrado, o resultado vai ser sempre
Isso é uma relação que é válida e foi provado já que é válido, tá bom? E dá para se tirar daqui, ó, desse desenho desse triângulo, sabendo que isso aqui é cosseno e que isso aqui é o seno, você chega a esse resultado. Mas o que é importante vocês lembrarem dessa relação aqui, ó, que vai ser usada nos exercícios bastante, né? Aqui eu tenho algumas observações sobre isso. Essa relação ela está definida para todos os ângulos que estão entre 0 e 2π, para todos. Aqui não tem nenhuma restrição, porque não tem tangente, né? Essa relação permite obter o seno de um número real a partir do cosseno desse mesmo número e vice-versa. Ou seja, se você tem o seno de um ângulo, você consegue calcular o cosseno. Se você tem o cosseno, você consegue calcular o seno. Se você tem o valor numérico, se você tem assim, o seno de um ângulo vale 0,37. Como é que eu chego para chegar no cosseno? A partir dessa fórmula aí, porque eu substituo, elevo ao quadrado e faço os cálculos e chego lá. Aí aqui, ó, tem uma observação importante. É verdade que seno ao quadrado de alfa é igual a seno de alfa ao quadrado para todos os ângulos entre 0 e 90? Entre 0 grau e 90 graus? Sim. Para essa primeira pergunta, sim, ó. Porque o seno ao quadrado, eu posso tirar esse quadrado que está aqui, ó, e elevar. Tá bom? Isso aqui é verdadeiro. Agora, esse daqui, o seno de alfa, o seno ao quadrado de alfa, é a mesma coisa que seno de alfa ao quadrado? Presta atenção. O quadrado aqui, ó, eu coloquei sobre parênteses. Mas aqui eu substituí para o alfa. Quer dizer que eu estou elevando o ângulo alfa ao quadrado. Então, é diferente. Entendeu? É bem diferente. Porque aqui o alfa é um valor. Vamos dizer que alfa vale 2 graus. Se eu elevar alfa ao quadrado vai ser igual a 2 graus ao quadrado, que é 4. Então, são valores diferentes. Então, quando eu pego o quadrado daqui e coloco ele sobre a expressão inteira, eu estou elevando o valor do seno, não estou elevando o seno. Quando eu coloco em cima do ângulo, eu estou elevando o ângulo ao quadrado. Bom, essa informação aqui é bem legal, porque vocês vão usá-la para fazer alguns exercícios aí pela frente, né?